Olá, eu sou o professor Paulo de Tasso, historiador, e recebi um convite muito importante do Instituto de Saúde e Ação Social, ISAS, né, do setor de assistência social, para falar sobre o 2 de julho. E, assim, é uma data muito importante para o país, né? Então, assim, nasce o sol 2 de julho, brilha mais que o primeiro. Assim começo indo ao 2 de julho, né? Fazendo referência ao 2 de julho de 1823, data da independência da Bahia. Mas aí começa uma questão, né? Fica uma questão no ar. Se a gente fala que 2 de julho de 1823 datou a independência da Bahia, e o 7 de setembro de 1822, né? Então, assim, há várias controvérsias, vários questionamentos acerca do conflito dessas duas datas. Primeiro, o 7 de setembro é uma data que acabou sendo imposta ao país por conta da assinatura pelo príncipe regente, né, determinando a separação e o rompimento com a corte portuguesa, porém a gente sabe dos entrelinhas disso, né? Como é que você rompe os laços de duas nações quando, na verdade, se mantém a ligação genética das duas cortes, né? Já que Dom Pedro, filho de Dom João, imperador de Portugal. A Bahia ela foi o último núcleo de resistência a essa independência proclamada no 7 de setembro. Então, assim, os portugueses eles tentaram ao máximo manter a província de Salvador, né, a província da Bahia, como colônia de Portugal. Tentaram recolonizar a Bahia e manter, né? A gente tem que lembrar que o Porto de Salvador é um importante porto comercial na época. E Portugal tentou de todas as formas manter isso. E aí a gente vai começar a perceber a importância dessa data, né? Que foi um conflito que foi vencido por forças populares, né? Foram personagens advindos dos setores populares que garantiram e que efetivaram a independência, não da Bahia, mas a independência do Brasil, né? Então, se houve uma ruptura política de fato com Portugal, essa ruptura ocorreria aqui nas batalhas que envolveram o 2 de julho. Né? Mas a gente tem que recuar um pouquinho, né? A gente tem que recuar um pouco para entender isso, né? A gente tem que recuar até o ano de 1822, quando esse conflito, na verdade, ele se inicia. Quando a cidade de Salvador ela é tomada pelas forças portuguesas, né? Pelo exército português, que ela fica sitiada tanto por mar quanto por terra, né? Que é diferente, é um conflito que é diferente, né? O professor Cid Teixeira que fala isso, que na verdade era um conflito que o grande objetivo de Portugal era evitar que a cidade de Salvador, que as famílias que estavam em Salvador fossem abastecidas, né? Então, assim, eles fizeram um bloqueio a Salvador. E aí, onde se concentrou essas forças baianas, essas forças que iriam lutar pela independência da Bahia, né? Então, aí a gente vê a importância histórica, né, e regional do recôncavo, né? Que as forças que partiram para lutar, né, que foram lideradas pelo general Labati, né, ela vai se concentrar em Cachoeira, né, e sair de Cachoeira, Santo Amaro, Maragogipe, ali do Recôncavo, eles marcham em direção a Salvador para enfrentar as forças portuguesas. E aí a gente pode destacar alguns personagens, né? Antes disso, falar um pouquinho assim, né? A gente tem os festejos do 2 de julho, e são um festejo cívico, né? Assim como os festejos do 7 de setembro, de Silas e tal. Porém, sem sombra de dúvida, dentro dos festejos cívicos nacionais, o que tem maior apelo, maior expressão, e maior participação e identidade popular é o 2 de julho. E aí vem desse caráter do próprio acontecimento histórico, né? Então, assim, quem foram essas tropas? Como foram formadas essas tropas que defenderam o Brasil? O que era esse exército que lutou contra o exército português, né? Então, esse exército vai ser os setores populares. Vocês vão ter pretos e pretas forros e escravizados, né? Que vieram lutar contra os portugueses, amando os seus senhores, e outros até por imposição.
Você vai ter os tupinambás, né? A população indígena também que vem participar dessa luta, vai tentar abastecer entrando pelas matas para chegar a Salvador. Você tem os encorados, né? Que são os vaqueiros, dos que saem do sertão e também da Chapada, que também vão fortalecer essa batalha. Quando a gente percebe, né, vai ser essa aristocracia baiana, ela vai abastecer com os seus empregados, né, ou com seus escravos, o que vai compor esse exército de libertação da Bahia. E aí vai enfrentar. E não podemos esquecer também os marisqueiros e marisqueiras da ilha de Taparica, que vai ter um papel fundamental nessa batalha. E aí daí também dessas populações, dessas representações, saem também os nossos heróis, né? Porque diferente da independência que a gente tem como grande herói, o grande vulto da independência do Brasil, o príncipe regente, né, Dom Pedro I, na Bahia vão ser exatamente dos setores populares. Você vai ter 3 mulheres que realmente se destacaram, né? Maria Quitéria, que para Feira de Santana não precisa nem de apresentações, importantíssima para o Exército Brasileiro e para a participação feminina no Exército Brasileiro. Você vai ter Maria Filipa, né, uma marisqueira da ilha de Taparica, que vai ter um papel fundamental lutando com facas, peixeiras, pedaços de pau, folha de cansanção. Ela consegue incendiar 40 navios da Marinha Portuguesa. E também a Joana Angélica, né? Então, assim, a gente vai ter essas 3 personagens femininas que cada uma, no seu momento, desempenhou um importante papel nas batalhas do 2 de julho. Temos também o Corneteiro Lopes, um português, né, um militar português já radicado há muito tempo aqui no Brasil, na Bahia, e que também vai compor, né, assim, ao Corneteiro Lopes tem, assim, como definidor da batalha, por um grande equívoco, né? Foi dada a ordem dele dar o toque de recuar, ele deu o toque de avançar e depois ainda deu o toque de degolar. E aí as tropas brasileiras avançam e, no caso, as tropas baianas, e as portuguesas acabam recuando. A gente tem o João das Botas, né, um marinheiro muito importante e celebrado, né, sempre celebrado pela Marinha até hoje. Temos também o próprio general Labatille, né, um general francês que foi tratado por Dom Pedro para liderar essas tropas de resistência. Então, assim, a gente resgatar o 2 de julho, a gente falar um pouco, claro que aqui não tem tempo de a gente se aprofundar no 2 de julho, mas a gente fazer essas referências é muito importante, porque a própria identidade da Bahia, e não só da Bahia capital, né? A gente está falando da Bahia enquanto das diferentes regiões de identidade cultural. Né? A gente fala da Bahia Sertão, a gente fala da Bahia Litoral, a gente fala da Bahia Recôncavo, a gente fala da Bahia Chapada, e tudo presente nessa luta. E também o simbolismo que ficam, né? Então, assim, até hoje se celebra o caboclo e a cabocla, né? Então, assim, são representações tupinambás, representações indígenas que participaram da luta. E outras questões também que a gente tem que começar a resgatar, né? A gente tem que reivindicar, enquanto historiadores, enquanto população, a independência que ela tenha maior referência nacional, pela importância que foi, não só para a Bahia, mas para o país, as lutas do 2 de julho. Então, o sol brilha mais do que o primeiro do 2 de julho. Obrigado.